Paz do Senhor Jesus. Talvez você se encontre num momento de grande dificuldade, que você pensa estar só. E eu quero que você medite nessa palavra, em nome de Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, e o versículo 4 diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Jezabel ameaça o profeta Elias. O profeta Elias que por muitos episódios o Senhor havia usado para falar ao povo, para falar ao rei. E naquele momento ele se encontrava numa situação de extrema tristeza. E ele não entendia porquê de tudo aquilo. Jezabel, ela começou a perseguir, ela disse que ia dar cabo da vida do profeta Elias por ele ter matado, ser o responsável pela morte de 400 profetas de Baal. E naquele momento ele foge, ele temeu, e ele senta debaixo desse pé de zimbro e pede ao Senhor a morte, porque diz: olha, eu não sou melhor do que meus pais. E naquele momento a tristeza, a angústia da alma de Elias era grande. Ele estava atribulado, ele estava com medo. Ele sabia que Deus era um Deus poderoso para fazer grandes coisas. Mas naquele momento o homem começou a temer. Porque foi um grande profeta, mas ele também era um homem como eu e você. E naquele momento ele ficou tão triste, tão angustiado, que pediu a morte. E quantas vezes, quando estamos tristes ou atribulados, não suportamos a tribulação, não suportamos a tempestade, não suportamos a prova e pedimos a Deus para morrer, porque está difícil, porque a tempestade não quer passar, porque a prova não se resolve. E muitos estão como o profeta Elias esteve naquele momento, desanimado, desanimada, sem esperança, achando que vai morrer, pedindo a morte, na verdade. Porque quem está sofrendo, quem está atribulado, muitas vezes quer acabar com o problema. Mas quando ele não vê saída, ela não vê saída para resolver aquele problema, ela pede a morte, ele pede a morte. E foi o que aconteceu com o profeta Elias, um homem ungido do Senhor, um homem que Deus usava de uma forma tremenda. Mas naquele momento, ele como homem, como falho, com o coração humano, ele temeu e clamou ao Senhor que tirasse a vida dele. Mas como o Senhor tinha planos na vida do profeta, o Senhor, claro, não concedeu o desejo naquele momento, porque ele entendeu que a alma de Elias estava angustiada. E alguns versículos depois, o 14, ele começa a dizer assim: olha, Senhor, eu tenho sido tão zeloso com a tua palavra, o povo de Israel tem pecado, mas eu tenho feito segundo a tua vontade. Mas agora só sobrou eu de profeta. Como? Só eu restei, eu estou só. Então naquele momento ele se encontrava só, ele achava que estava sozinho. Mas ele não estava só. O profeta Elias, ele não estava só, porque o Senhor esteve com ele em todos os momentos, em todas as situações. O Senhor não abandonou, o Senhor foi providência na vida dele. A gente vê os versículos posteriores e a gente começa a entender o trabalhar de Deus. Acontece isso, ele vai para o Monte Horebe, entra numa caverna e ali ele fica longe de todo mundo, longe de todos, se escondendo, com medo, atribulado, angustiado, triste, depressivo, na caverna. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala com ele. Na caverna passa o vento, passa o fogo, Deus não estava, mas depois a voz do Senhor veio como aquela fala mansa, aquela voz mansa, e o Senhor fala com Elias: que fazes aqui, Elias? E muitas vezes a gente fica como o profeta Elias, não compreendendo o porquê da situação que estamos passando.
E é muito difícil, porque somos homens, somos falhos, não somos perfeitos como o Senhor Jesus. E podemos perceber pela palavra do Senhor que o profeta Elias, mesmo com toda a dificuldade, nós conseguimos ver, enxergar pela palavra do Senhor que Deus esteve com ele em todos os momentos. Naquele momento Israel passava uma grande dificuldade, uma grande seca. O Senhor havia usado o profeta também para falar a Acabe, o rei Acabe, marido de Jezabel, que faria assim. E houve uma seca muito grande, houve uma fome terrível. E Elias estava no meio do povo. Será que Deus abandonou Elias? Será que Deus deixou o seu servo passar fome? Eu lhe respondo que não. A palavra do Senhor diz que o Senhor mandava corvos alimentar o profeta Elias. Levava pão, levava carne e ele bebia a água do ribeiro. E quando aquele ribeiro secou, o Senhor disse para ele assim: olha, vai para a casa de uma viúva que eu já tenho ordenado a ela que te alimente. E talvez a Bíblia não fala, mas na cabeça do profeta Elias, o Senhor já providenciou alguém. Esse alguém deve ter, essa viúva deve ter condições. E quando chega na casa daquela mulher, ela diz assim: olha, meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu já estava aqui, eu já estava pensando como fazer, eu vou fazer um bolo, vou dar de comida ao meu filho, a mim, e vamos esperar a morte, porque não temos mais nada. Ele fez: olha, você vai fazer do jeito que você falou, mas primeiro faz para mim. E a palavra do Senhor, como sempre fiel, diz assim que a farinha na panela não ia acabar, nem o azeite, até que o Senhor cumprisse com a sua palavra. Então, em todas as coisas, o Senhor foi fiel a Elias. Não deixou faltar o pão, não deixou faltar a carne, não deixou faltar absolutamente nada. O Senhor esteve com ele em todos os momentos. O Senhor o livrou da morte, porque quem morreu, na verdade, não foi o profeta Elias. Ele não morreu à espada, mas foi Acabe e Jezabel que morreram. E a palavra do Senhor diz que no caso de Acabe, que até os cães lamberiam seu sangue, e assim aconteceu. Então Deus foi fiel a Elias. E aquilo que Deus falava a ele acontecia, como ele disse: olha, Acabe, prepara os carros porque vai chover sobre a terra, o Senhor vai mandar chuva, porque o Senhor havia falado para ele. E assim como o Senhor havia dito ao profeta, aconteceu. E a chuva chegou. E o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, foi glorificado. E talvez você diga: eu estou vivendo nesse momento como o profeta Elias. Eu não aguento a situação, eu não aguento a tempestade, não dá, eu não aguento, eu não suporto a situação. E eu quero te dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor tem sido o teu refúgio. O Senhor tem sido providência nesse teu deserto, nessa tua prova. O Senhor tem sido providência, o Senhor tem te dado livramentos, muitos. E o Senhor tem segurado em tuas mãos. Muitas vezes você pensa: eu vou desistir. Não dá. Eu vou jogar tudo para o alto. Eu não vou mais à igreja. Eu não vou buscar a face do Senhor, porque quanto mais eu busco a face do Senhor, mais piora a minha situação. E eu não vejo a mão do Senhor agir. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele é fiel. Que o Senhor está contigo sim nessa situação. E assim como o profeta Elias ouviu a voz do Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor sempre, porque Ele não deixa de falar ao teu coração. Porque o Senhor é fiel e Ele tem sido fiel a você. Se você está vivo, se você está viva, se você tem se alimentado, se você tem uma roupa para vestir, porque o Senhor tem sido a tua providência. Glória a Deus. E você precisa confiar nesse Deus. Eu sei que é muito difícil quando a gente está passando, porque só quem passa é quem sabe o quão terrível é a situação. Mas eu também sei que o nosso Deus, Ele é poderoso. E não há impossível para Ele. Porque a palavra do Senhor diz que não há impossível. Então descansa o teu coração. Confia no Senhor. Deus vai fazer algo grande na tua vida. Tudo que o Senhor falou a você vai se cumprir. E você precisa estar de pé, fortalecida no Senhor. Porque tudo isso, o tempo de escassez vai passar na tua vida. O tempo de dificuldade vai passar na tua vida. E você vai sim cantar o hino da vitória. Amém. Descansa o teu coração, homem de Deus, mulher de Deus. Levante sua cabeça e tenha certeza que esse Deus é
poderoso, está contigo, não te abandonou e vai fazer o milagre acontecer. Amém? Descanse o seu coração, guarde essa palavra e tenha certeza que eu estou falando pela palavra do Senhor. O Senhor é fiel e Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, você não está só. Amém? Descansa o teu coração, entrega a tua ansiedade, tuas angústias ao Senhor e tenha certeza que Ele vai fazer a sua vida mudar, o cenário mudar e a vitória chegar em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, descansa o teu coração em nome de Jesus.